Oi, bem-vindos ao PHPcast, este é o episódio 7. Depois, mais uma vez, de uma briga com o Google Hangouts On Air para conseguir gravar isso, finalmente a gente está começando. Tudo bom, Hernani? Tudo jóia, graças a Deus. Fora o estresse aí dessa plataforma que ainda está deixando a desejar, a gente não consegue abrir outra aba, fica meio lento e tal, mas com muita persistência a gente chega lá. Agora você aparece até aí com aí, o símbolozinho do elefante aí por baixo e tudo. Pelo menos ficou chique. É verdade. Então, mas vamos andar com o podcast. Hoje vamos começar pela habitual série de eventos, atividades que têm ocorrido recentemente no mundo do PHP. Começar a falar aqui as últimas versões do PHP que foram lançadas assim recentemente, nomeadamente a versão do PHP 5.4.4 e a versão também do 5.3.14, que essencialmente são versões que corrigem bugs, agora que as versões iniciais do 5.3 e 5.4 foram lançadas, não há assim grandes alterações que introduzam novidades, é mais correção de bugs. Mas de qualquer modo, eu acho que é importante quem está assim, seguindo essas últimas versões olhar o que é que está sendo corrigido para prestar atenção e ver se não é coisa que vale a pena fazer um upgrade, sempre com o devido cuidado de testar antes, ter algum tempo em ambiente de desenvolvimento antes de continuar. E acho que essencialmente é isso que importa a reter dessas novas versões, não assim nada de diferente. Existem algumas correções de bugs importantes, mas não são assim coisas assim que talvez afetem tantas pessoas, depende de alguma coisa do que cada um está usando. Mas, continuando, vamos também falar essencialmente foi de um artigo que eu falei no mês passado, mas o que importa é que, na verdade, ele teve uma continuação, digamos assim, que foi um podcast que foi gravado, no caso em inglês, no PHP Class na semana passada, com o Gustavo Lopes, que é um desenvolvedor do núcleo de PHP, e ele teve explicando melhor o que foi, o que realmente foram as otimizações que ocorreram no PHP 5.4, para além daquela que foi mencionada no artigo, que inclusive também mencionamos no mês passado, que falava essencialmente de uma otimização que tem a ver com a forma como as pessoas podem declarar ou não as variáveis das classes. Eu lembro desse período. Então, para além disso, no podcast ele teve digamos, mencionando outras otimizações que foram introduzidas no PHP 5.4, elas não são muito discutidas e as pessoas não estão sabendo assim se vai afetar muito ou pouco a sua programação. Mas, no geral, o que importava reter é que ninguém precisa de se preocupar com isso. O que acontece é que as otimizações em si são transparentes e a pessoa não precisa se preocupar. O que eu acho de todo esse processo, se eu posso fazer uma observação, é que num ambiente onde você é um time, é interessante que todos trabalhem adotando um certo estilo de desenvolvimento.
E é lógico que tendo convenções na linguagem, tendo otimizações nessa parte, facilita você ter o seu código mais padronizado. Mas um bom desenvolvedor, ele desenvolve tanto em código obscuro quanto em código não obscuro. No caso, o que o Gustavo mencionou, aliás, só para esclarecer, o Gustavo é português, eu penso que ele está não sei se é na Holanda ou na Bélgica, mas ele veio no podcast e esteve explicando bem. O podcast foi em inglês, quem tiver facilidade em entender inglês pode depois assistir, a gente vai publicar um link para o podcast, que ele também está disponível no YouTube. Nesse momento ainda não está disponível porque ainda não foi publicado, mas quando esse podcast for para o ar, já com certeza o podcast vai estar disponível. E o que ele mencionou essencialmente, que a maior parte das outras otimizações que foram implementadas por o Dmitry Stogov, que é um desenvolvedor que trabalha para a Zend, foram no total de 7, incluindo essa que foi mencionada aí no artigo, mas as outras em si, elas são otimizações de implementação, então não tem nenhuma implicação na forma como a pessoa está programando. Então, primeiro, o que importa aí é saber que realmente não há assim uma grande preocupação em saber se tem algum jeito melhor ou pior de programar para tirar esse benefício dessas otimizações, tirando o fato daquela otimização que foi falada que realmente só requer que você declare todas as variáveis sejam declaradas nas suas classes, e realmente as outras otimizações não requerem assim que você se preocupe com isso, mas como são otimizações que melhoram o desempenho e o uso de memória, talvez sejam motivos para você fazer upgrade. É verdade. Então, mas vamos continuar agora com outros tópicos. Assim, uma outra coisa que também foi falada nessa digamos, foi praticamente uma entrevista, né? Porque o Gustavo, ele entende muito do núcleo do core do PHP, e aí ele esteve explicando como é que funcionam certas coisas que importa saber. E ele também comentou um pouco acerca daquela proposta que eu tinha mencionado no artigo de, no futuro, quer dizer, ter uma versão futura em que, eventualmente, um PHP 6 ou baseado no Zend Engine 3, em que seria baseado teria um compilador JIT, que é aquele compilador que vai compilar para o PHP em código nativo da máquina, e rodaria mais rápido, como a gente já viu em podcasts anteriores. Mas o que ele achou sobre isso é que ele acha muito difícil que isso venha a ser realizado só pela Zend, porque é uma coisa que requer muito trabalho. Aliás, o Nuno Lopes também tinha comentado também no podcast lá em inglês, isso, porque é uma coisa que precisa de um esforço muito grande de várias pessoas, se bem que a gente sabe que o Facebook implementou o HIF-Hop, que tem esse recurso de compilação JIT, né? E o que importa ali, então, sobre aquilo que o Gustavo falou, é que ele acha improvável que a Zend faça isso, só que a verdade é que o PHP precisa de evoluir. Então eu não sei que mais grandes novidades poderão existir para versões do PHP futuras que possam trazer grandes benefícios, a não ser essa compilação JIT. Eu não sei se... A gente já tinha comentado com o Nuno Lopes sobre isso, eu não sei, Hernanis, o que você achou dessa perspectiva, assim, digamos, negativa da eventualidade da Zend fazer isso? Será que o mundo precisa de abandonar a implementação da Zend para
beneficiar de um PHP mais eficiente, mais rápido? Ou será que você acha que a Zend pode vir a reconsiderar fazer um investimento assim, talvez mais, contratar mais desenvolvedores para implementar esse recurso que não é assim muito trivial? Bom, eu acho que tudo que for feito para o benefício do PHP é bem-vindo, né? Agora, eu acho que tendo branches diferentes de PHP ou tendo versões diferentes de PHP, eu acho que já foge um pouco da ideologia do próprio PHP. Então, e eu acho que já existem soluções para otimização da linguagem, para otimização da performance do engine do PHP. E é só uma questão de parar e fazer, sabe? Todo mundo querendo melhorar e, na verdade, poucas coisas são criadas. Eu acho que, em termos de prova, o próprio, como você mencionou, o Facebook encontrou a alternativa que ele precisava e está aí. Né? Acho que é a rede social, um dos sites da internet mais acessados do mundo, e nem por isso deixa a desejar. Tudo bem que devem ter feito algumas otimizações internas, mas eu acredito que eles têm uma política de divulgar o que é feito dentro do próprio Facebook para dar um give back para a comunidade. Então eu acho que se a Zend se propor a fazer, eu acho interessante. Agora, se começarem a querer clonar o PHP e fazer alguma outra coisa, eu acho que já foge um pouco da realidade da coisa. Na verdade o que o Facebook fez foi o que a Zend não quis fazer, né? Foi uma implementação baseada no compilador JIT, que podia ser muito mais rápido. E também uma coisa que sistematicamente já foi proposto várias vezes, é uma implementação que funcione de forma segura em servidores multithreaded, né? Existem servidores tipo Nginx e Light HTTPD e tal, em que o PHP tem que rodar como fast CGI, mas aí perde-se a vantagem do multithreaded, que é ter um uso mais eficiente de memória. E a implementação do Facebook faz isso, para além da compilação JIT. Aí, inclusive, no lançamento do compilador Hip Hop, perguntaram para o pessoal do Facebook como é que eles conseguiram fazer uma implementação multithread. Eles disseram fazendo, quer dizer, não adianta ficar dizendo que é difícil. Se você fica dizendo que é difícil e depois não tenta fazer, com certeza você não vai a lado nenhum. E eu acho que pode ser um pouco isso. Eu acho que há um certo medo em tentar coisas que realmente são difíceis. E o pessoal do Facebook demonstrou que não tem medo, né? Claro que há uma grande diferença. O pessoal do Facebook está sendo pago, e com certeza bem pago para fazer isso. São funcionários assim, não são pessoas assim com conhecimento trivial. São pessoas com conhecimento acima do nível. Inclusive tem, por exemplo, lá o Scott McKeever, que é um escocês que foi também para o Facebook para coordenar inclusive a integração com a parte do open source do compilador deles, né, de PHP, e ele era do núcleo do core do PHP e foi para lá. Agora a diferença é que antes eu trabalhava de forma voluntária e agora está sendo pago. E aqui pago mesmo no núcleo do PHP só mesmo os desenvolvedores da Zend, que acho que no momento é só um, que é o Dmitry Stogov. Também tem um que era o Stas Malishev, mas ele saiu, ela agora está em outra empresa. Então, eu não sei, acho que a Zend vai ter que abrir os bolsos e investir em desenvolvedores para, digamos, não ficar o PHP estagnado e pelo menos continuar aí com uma boa evolução, né? Mas então, porque eu acho que se ela não fizer isso, ela perde mercado, né? Eu acho que ela perde um pouco mais. Eu não sei se ela perde mercado ou se a Zend perde relevância, porque eu acho que o PHP perder mercado é meio difícil, né? O PHP hoje em dia eu digo as ferramentas. Eu digo a Zend como uma provedora de ferramentas, né? E tudo mais. Então eu acho que ela
tem que ficar em sincronia com o que a comunidade diz. É. Ela pode vir a gente tem as ferramentas deles, mas nem todo mundo usa, né? Sim. Eles poderiam perder mais mercado ainda, justamente por não querer nem investir no progresso da própria língua. Mas isso até, digamos, de certa forma, até emenda com um outro tópico que eu queria mencionar nesse podcast, que tem a ver com um artigo, de novo, uma pessoa que tem comentado muito negativamente em relação ao PHP, que é o Jeff Atwood, que tem aquele blog Coding Horror. Coding Error era capaz de também ser um bom nome. Mas o que ele fez dessa vez, escreveu um artigo de PHP Singularity, que realmente o que ele faz é reforçar um pouco, martelar, eu diria, já sugerido pela própria imagem que ele apresentou aí, um outro artigo que tinha saído já há algum tempo, chamado PHP Fractal Bad Design, que no fundo são críticas aquelas coisas que eles não acham certas no PHP. Só que na verdade são críticas vindo de pessoas que não programam em PHP. Ou se programam, eles programam assim um pouco contrariados e porque prefeririam outra linguagem. E a verdade é que o PHP é muito mais popular, pelo menos para aplicações web, do que qualquer outra linguagem que eles possam preferir. Eu acho que ele, no caso do Jeff Atwood, acho que ele prefere C Sharp ou alguma coisa ligada à plataforma .NET, porque eles lá no Stack Overflow, que é aquele site de perguntas e respostas de programação, ele é um dos fundadores e eles desde o princípio vêm martelando a ideia de usar .NET. Depois até mais tarde chegaram à conclusão que foi uma furada porque entraram em despesas horríveis de custos de licenças de servidor de banco de dados, de SQL Server e tal. Enfim, pela boca morre o peixe, como diria a minha mãe. Falaram, tanto da plataforma Microsoft, depois começaram a ver que realmente começa a pesar esse custo das licenças. Eu acho que cada licença de servidor de SQL Server, acho que custa uns $5.000 por máquina, que é uma coisa bem pesada, quer dizer, $5.000 daria para eu pagar a minha hospedagem de servidor dedicado por vários anos. Mas o artigo em si não era sobre isso, era sobre uma ideia, enfim, eu vou falar mais ou menos a ideia, aí você já fala o que você acha, que é o seguinte, o que ele fala, né, é que, ou pelo menos dá a entender que ele tem uma preferência para uma outra linguagem qualquer, que acho que deduziu que seria C Sharp, podia ser uma outra qualquer. E ele fica criticando, pegando no pé daquelas coisinhas que a gente sabe que no PHP podem até parecer desvantagens, mas às vezes são vantagens, e que foram mencionadas naquele tal artigo PHP Fractal Bad Design. Ele diz que, também evocando um outro artigo que ele falou, que ele dizia que PHP sucks, but it doesn't matter, quer dizer, por mais que o PHP possa não ser bom do ponto de vista deles, também não importa, porque as pessoas vão continuar usando PHP. Só que dessa vez ele vem com uma outra toada eu diria quase de troll, né? Ele vem quase batendo na linguagem e já dizendo assim, o PHP não vai melhorar, diz ele, né? Ele acha que o PHP não está melhorando. Ele não vai melhorar, mas vai, com certeza, mas com certeza um outro caminho seria a gente promover as outras linguagens para ficar tão boas como o PHP ou ter as vantagens do PHP. Eu acho que ele não entende quais são as vantagens do PHP, não sei o que você acha, né? Eu acho que tanto o .NET quanto o Java são fundamentados em orientação a objetos. Né? E o começo do PHP em si não foi orientado a objetos. Então o pessoal esquece que o PHP, além de ter a possibilidade de se programar orientado a objetos, ele vem do C. Né? Ele vem deriva da parte de C. E para algumas atividades, ou a maioria delas, as ferramentas ligadas aí, que estão aí na internet, estão difíceis de mudarem, acredito que o WordPress tem um pouco desse tipo de metodologia.
é justamente você ter a capacidade de escolha, né? E com PHP você pode fazer de N maneiras. Tudo bem, em Java você consegue, em C você consegue, em outras linguagens você consegue. Mas o PHP em si cresceu com base nessa facilidade, né, de você programar meio orientado a objetos e depois começou a pegar a focar em realmente ter um método construtor, um método que você, na verdade, cria o objeto. Né? Agora, voltando aí na analogia da pessoa, parece que ele está tentando promover um pouco mais a linguagem que ele programa e tentando tocar pé na linguagem não programa. Então, acredito que seja muito ético fazer isso, né? Mas, enfim, ninguém está aqui para criticar a ética das pessoas. Senão a gente ia fazer um podcast de relações sociais e de outras coisas, mas na minha opinião eu acho que é uma pessoa, mais um yet another frustrated developer, né? É um outro desenvolvedor frustrado que, de certa forma, tenta inventar a roda, reinventar a roda reclamando da vida, em vez de ir lá e fazer. Na verdade até foram engraçadas algumas repercussões, porque foi exatamente isso que você falou. Parece que é alguém que está frustrado de a sua linguagem preferida não ser tão popular como outras, como PHP, que de certa forma põe a sua linguagem preferida na sombra. E uma das coisas que foram assim comentadas, houve um comentário engraçado que dizia que há dois tipos de linguagem. Uma que todo mundo usa, e o outro tipo é os que ninguém usa. Então, parece que a linguagem que ele usa não é a preferida. Na verdade, o que ele dizia era o primeiro tipo é a linguagem que todo mundo critica, no caso seria PHP, e depois acho que ninguém usa, né? Então, quem prefere uma linguagem que, de certa forma, não é muito usada, então vai acabar criticando as que são muito usadas na esperança de conseguir alguma exposição, porque quer dizer, se ele prefere uma outra linguagem, eles vão fazer componentes e projetos nessa outra linguagem, mas como ninguém usa, acaba não dando muita atenção para esses projetos. Então eu acho que é isso, e eu acho que no caso, esse desenvolvedor, ele saiu do Stack Overflow, não sei por que motivos, ele foi um dos fundadores, ele foi uma pessoa muito importante no desenvolvimento desse site. Ele saiu, ele disse que ia se dedicar à família, mas eu acho que ele deve estar investindo em algum outro projeto novo dele, que ele acha que precisa ter alguma exposição, e como ele não quer fazer em PHP, acho que não vai ter a exposição que ele gostaria. Não sei, é a minha suspeita, não tenho assim nenhuma prova que realmente será isso daí, mas eu estou suspeitando que é isso daí. Bem, mas enfim, é mais uma daquelas polêmicas. Teria certeza se ele estivesse citando COBOL, né? Mas como não é o caso, a gente fica meio na dúvida. Em vez de ele ser um desenvolvedor .NET, se ele fosse um desenvolvedor em COBOL, talvez a gente... Mas enfim, .NET está aí também, tem os seus porquês, né? Muitas vezes impostos por aí, por gerência, então, por querer repassar uma certa parte da imagem da Microsoft no mercado corporativo, somente o setor bancário, o setor financeiro, né? Então fica nessa. Eu não sei se eu está defendendo todo. Eu suponho que sim, porque foi a linguagem que ele prefere e tal. Inclusive o Joe Spolsky, que é o outro cofundador do Stack Overflow, ele foi um gerente
do Excel. Ele foi o responsável pelo Visual Basic for Applications, que é aquela versão do Visual então Basic. foi ele que escreveu aquela É, digamos que você pode ver por esse lado. Então eu acho que esse pessoal, eles são muito recalcados e veiculam muito isso nos blogs e não sei, eu acho que eles querem tentar evangelizar, acho que no fundo eles só vão se queimar, o seu prestígio começa a ficar abalado a partir do momento que a única coisa positiva que eles têm para falar é criticar a linguagem que não é a que eles preferem. Sei lá, eu acho que não sei. Para mim, eu acho que não seria o caminho. A gente sabe, nós que trabalhamos com PHP, a gente sabe que o PHP não é perfeito. E se bobear, somos os primeiros a apontar os defeitos. Aliás, a gente faz aqui isso mensalmente. Mas essa gente precisar fazer campanha como se isso fosse realmente um caminho que vai levar alguma coisa para eles, não sei. Boa sorte para eles, então. Enfim. Mas, continuando aqui com o podcast, agora eu vou passar para aqui uma sessão onde a gente... Vou comentar um pouco sobre as novidades que tiveram no PHP Classes nos últimos meses, que são novidades importantes aí. Inclusive eu escrevi um artigo digamos, no blog do PHP Classes, em que eu estou falando de várias funcionalidades que foram implementadas nos últimos, digamos, meses, mas a principal é uma que está sendo, digamos, ainda finalizada, né? Ainda não está totalmente implementada, que é a possibilidade de os usuários eles partilharem, digamos, automaticamente conteúdo do PHP Classes e depois também no JS Classes, que são um site irmão, que é, digamos, uma integração com as redes sociais, em que você pode ligar a sua conta seria do PHP Classes ao Facebook inicialmente, e depois também será suportado o Twitter, e que automaticamente quando você publicar algum conteúdo no site, você vai ver, assim, como diria, os principais conteúdos que são publicados e assim você ajuda a divulgar as coisas como as classes mais notáveis ou as classes nomeadas para o prêmio de inovação. Isso vai para a sua timeline no Facebook e a partir daí isso pode ajudar a atrair mais pessoas. Então nesse artigo foi uma de várias coisas que eu mencionei como melhorias. Então, para além dessa possibilidade de você integrar a sua conta do PHP Classes com o Facebook e quando sair alguma novidade, algum conteúdo interessante, você ajudar a divulgar, você vai ter a possibilidade de certa forma, ser compensado por eventualmente alguns digamos, novos cadastros que possam ser trazidos para o site, e você, com isso, você pode, digamos, subir num ranking especial que é dos amigos do site. Esse ranking, ele mostra quais são os principais usuários que estão trazendo mais, digamos, mais novos usuários para o site. Estou aqui tentando mostrar aqui na tela, assim, não sei se dá para entender bem. Isso aqui é um ranking de todos os usuários. Até hoje, quase 400 usuários participaram nessa iniciativa dos amigos do site, que ela funciona, a gente já falou aqui um pouco, mas eu vou só relembrar rapidamente, que é assim, sempre que você divulga um link, ele vai ter uns parâmetros especiais, de forma que quando um novo usuário vem no site e se cadastra, conta assim para o seu número de
de amigos que você trouxe para o site e passa a entrar para esse ranking daqui que está sendo mostrado. Isso foi, de fato, uma das coisas que foram divulgadas nesse artigo. Tiveram outras coisas também não tão importantes, até porque eu nem as anunciei tão explicitamente, como por exemplo, agora muita gente reclamava de que havia uma certa burocracia ao tentar entrar no site, você tinha que se cadastrar, ou tinha que se logar, e agora existe a integração com contas do Facebook, ou do Gmail, quer dizer, do Google, né, ou do Hotmail, quer dizer, qualquer conta da Microsoft, pode ser do Microsoft Live. E isso tem, inclusive, até atraído mais usuários que com essa facilidade já não abandonam o site por causa dessa burocracia, né? E para além disso, uma coisa que também já foi comentada nesse artigo digamos, uma iniciativa que por enquanto é só um plano, né? Ainda não tem nada visível, não tem nada implementado, que é de ter digamos, um sistema unificado de reputação que depois pode conferir privilégios especiais aos usuários. Que a princípio, vai ser muito semelhante ao que você vê em outros sites, que qualquer ação que você execute, você pode ganhar pontos, que você pode acumular, e com esses pontos você pode ter privilégios adicionais, como ter acesso a recursos adicionais, acessar determinados conteúdos assim antes dos outros usuários, por ter benefícios. Quer dizer, ainda estão na fase de elaboração do que vai ser isso. Ainda não posso detalhar muito o que vai ser, porque ainda está tudo em fase de planejamento, mas logo, assim, nos próximos meses, acredito que já terá alguma coisa para anunciar. E com isso, eu acredito que o site vai se tornar, de certa forma, mais divertido, mais interessante para as pessoas poderem participar com mais vontade, digamos assim. E de resto foi o principal que foi mencionado neste artigo. Só gostaria de pedir a sua opinião, Hernani, o que você achou, principalmente dessa possibilidade que está sendo planejada de conferir privilégios adicionais e ter ranking unificado da reputação, em que a pessoa vai acumulando pontos e ter benefícios de acordo com esses pontos. Com certeza, eu acho que a tendência da web é assim. Eu acredito que isso vai ser um grande motivador e eu gostaria de acompanhar. Estou ansioso para ver essas mudanças implementadas. Eu acho que tudo que você puder dar de volta para o seu usuário, né, ou tudo que o usuário dá para você, para o seu site, e de volta, é muito mais atrativo. E se gera competição, né, é interessante, porque se torna sadio a humanidade. Eu acho interessante isso. Essencialmente, essa é a expectativa que todo mundo está tendo, todo mundo está bastante ansioso. Isso foi uma coisa que foi pensada já em 2007, só que sempre tiveram muitas outras coisas para fazer primeiro, desde o novo design, que acabou requerendo organizar todo um sistema de concurso, até outros recursos mais complicados, como por exemplo a integração com repositórios de Git, CVS e Subversion, que foi implementado no ano passado, mas agora finalmente chegou a vez de implementar esse recurso, que já estava delineado que seria a próxima coisa a implementar num próximo momento, e agora chegou a vez. Mas é uma coisa que vai requerer uns bons meses de trabalho, apesar de que a minha expectativa é de que fique pronto até o final do ano. Vamos ver se realmente vai dar tanto trabalho como eu espero ou não. Talvez até dê mais ainda. Espero que não, porque é uma coisa que está deixando uma certa até ansiedade. Eu tenho vários
contribuidores que estão assim no meu pé, inclusive querem dar ideias, e põe isso, e põe aquilo, e faz aquilo e tal. Faz como no Stack Overflow, quer dizer, eu não vou fazer exatamente como o Stack Overflow, porque o Stack Overflow é muito focado em fóruns de perguntas e respostas, no PHP Classic tem muito mais atividade do que isso. E para além disso, há algumas coisas que eu não gosto da forma que o Stack Overflow funciona, porque elas promovem, de certa forma, situações de injustiça, como, por exemplo, o fato de eles darem acesso a funções de moderação, de forma que se, por exemplo, alguém não for com a sua cara, o moderador pode acabar agindo de forma imparcial, e isso aí eu queria afastar. Mas isso é só um detalhe aí que eu estou pensando, e não tem assim muito assim, ainda em concreto para pensar assim, para definir o que vai ser, o que não vai ser. É só, por enquanto é só uma ideia. A síndrome do poder, né? Na verdade, tudo você designa um pequeno poder para a pessoa, ela já sente a autoridade maior. Então, infelizmente, esse é um grande problema que até hoje eu vi assim, se você evitar melhor, né? Acho importantíssimo também. E não é só isso, que não só existem esses abusos de poder, mas também existe aqui uma falsa moralidade sobre o que cada um pode falar ou não. Por exemplo, se você for num desses sites que tem esses concursos e tal, não existe uma regra que diga que você não pode falar, por exemplo, se você for lá, por exemplo, responder uma pergunta em que alguém pergunta alguma coisa para a qual você tem um componente de classe que gostaria de mencionar. Não existe uma regra que proíba isso, mas se você fizer isso, os moderadores vão saltar em cima de você e vão arranjar um jeito de você ser banido por estar promovendo alguma coisa que é sua, sobre a alegação de que você está fazendo publicidade. Mas espera lá, se eu estou resolvendo o problema da pessoa que colocou a pergunta, qual é o problema de estar fazendo publicidade a um componente que ainda por cima você está dando para o mundo de graça? Quer dizer, muita falsa de moralidade em querendo inibir as pessoas usando assim umas desculpas assim tortas. Então, pronto, não interessa o que os outros sites fazem, uma coisa é certa, no PHP Classic todo mundo vai poder promover o seu trabalho, porque o site foi criado para isso, né? E não vai ter essas desculpinhas de você tá se promovendo como se fôssemos todos altruístas, né? É bem capaz que se o PHP Classic fosse o Stack Overflow, né, e você fosse o Joe Spolsky ou alguém lá que comande, né, a coisa, e eu fosse seu amigo, talvez eu tivesse com uma reputação absurda. E não é o caso. O meu perfil dentro do PHP Classic é um perfil antiquíssimo. Eu não sei se eu nunca tive nenhum tipo de favorecimento. Mas eu nunca tive nenhum favorecimento. Isso que eu acho legal. Eu acho que uma coisa é a nossa amizade e a outra coisa é o seu trabalho e o seu site. Eu acho que isso tem que ter uma separação. E infelizmente por aí não é assim que acontece. As pessoas implementam às vezes sistemas que às vezes também não avaliam tanto o impacto que eles têm, da forma como eles usam. E ali, no caso, eu acho que o problema não foi favorecer ou não, o problema foi eles terem dado privilégios a mais, quanto a mim são a mais, né, aos moderadores. Lá existe um status de moderador. Eu já acho que o moderador já vai ser tendencioso, porque se o moderador também é participante, no caso do Stack Overflow responder a perguntas, ele vai ver outras pessoas que também estão respondendo a perguntas muito e podem estar ameaçando, de certa forma, o ranking deles, eles podem acabar sendo ultrapassados. Eu acho perigoso, né? Porque o cara pode arranjar um jeito de armar contra você e você não subir tanto no ranking, né?
E eu estou falando isso até porque eu não estou inventando isso, porque eu próprio passei isso. Até tem lá uns threads curiosos, bizarros, né? Em que você responde a pergunta e o cara vem criticando um componente que eu propus, que era meu, e vem dizendo que esse componente era uma porcaria. Mas se você experimentou, ele nem respondeu. Quer dizer, ele não experimentou, já estava dizendo que era uma porcaria, baseado só no fato de haver uma competição. Isso é complicado, né? Sistemas de reputação, você tem que entender que se você dá um certo poder às pessoas, elas podem agir de forma imparcial porque elas não querem ser ultrapassadas pelos concorrentes. Né? Sim. Então, mas vamos ver, eu também estou aqui falando... eu estou aqui também falando na teoria, ainda não sei que o problema é complicado. Porque quando eles liberam os poderes para os moderadores é porque eles não querem ter a função do moderador. E é o jeito de crescer em escala, é você distribuir as tarefas, eventualmente para colaboradores que querem desempenhá-las, né? Só que tem que ver que existem limites do que convém ou não convém, né? Mas enfim, bem, vamos aguardar e agora tem muito trabalho para frente, mas agora já no final do podcast vamos passar para uma sessão regular, habitual, em que a gente comenta as últimas classes, primeiramente publicadas no JS Classes, né? E só lembrando que como está tendo agora no JS Classes digamos, o que seria digamos, uma fase que seria o desafio do prêmio de inovação, em que as pessoas que participarem, elas podem ter direito a um prêmio, que no caso vai ser um elefante. Falando no elefante, que a gente começou aqui antes, eles estão quase prontos, vão ficar disponíveis a partir de 15 de julho. E estava eu falando sobre os elefantes porque existe um objetivo no JS Classes de atingir 200 classes para começar o prêmio de inovação também no JS Classes. E já está chegando próximo, já está com 78%. E aqui no site tem-se notado que muita gente está aderindo e está contribuindo com muitas classes novas. Tantas que agora até vai ser difícil a gente comentar sobre todas as que são mais bacanas, mas a gente precisa começar digamos, por algum lado, né? Hernani, você quer começar aí? Sim, eu sei que necessariamente a preferência, eu vou falar. E eu acredito que os dois são extremamente criativos para as classes. Um é de um contribuidor do México, o nome dele é Felipe Thomas Ingley. Desculpe se eu pronunciei errado. Eu achei muito interessante a parte de abordagem que ele fez numa aplicação em JavaScript, de você poder ter dentro de um site só, dentro de uma página só, todo um sistema, né? E ele está conseguindo partilhar a tela aí para mostrar qual é que é? Na verdade, eu não pensei em fazer isso. Deixa eu... Aqui eu receio que tá, a gente tenha... Mas estou com aqui agora. Então, esse é o componente, né? Deixa eu só ocultar aqui a barra de favoritos para ficar mais limpo. Mas o nome do componente é WAJAF, né? O AJAF. Na verdade é um componente, como se fosse um framework, né? Que é designado para construir aplicações de uma página só. Então, de certa forma, deve fazer bastante uso, eu não olhei em detalhes, mas deve fazer bastante uso de eventos, né?
a parte de você navegar através do próprio DOM, para poder gerar componentes dinâmicos, né? Reescrever ou trocar esses componentes na tela. E assim, dessa forma, fica muito parecido com componentes em Google AutoKit, em Captino e outros, né? Aquela rede do componente. E tem até alguns screenshots aqui que, de certa forma, dá para ter uma noção melhor da riqueza de elementos que consiste nisso. E, assim, esse componente eu achei extremamente útil, principalmente para evitar que você fique recarregando a página. E, de certa forma, toda vez que você recarrega uma página, a chance de dar um erro é grande. Fora esse componente, né, o do Felipe Tomasini, desculpe se eu pronunciei errado. Eu vou mudar para o próximo, que é o do Dixon Santiesteban, que é de Cuba, né? E ele criou um plugin que detecta quais plugins estão disponíveis no navegador. No caso, se é suportado Flash, Java, Real Audio, né? SVG, QuickTime, Windows Media Player, TDF. Então isso é interessante quando você está desenvolvendo alguma aplicação que exige esses plugins, de verificar se a pessoa tem aquele plugin instalado. E no caso do Flash já existe essa possibilidade, mas é uma coisa meio padronizada, né? Todo mundo faz. E, de certa forma, isso te dá a permissão de você customizar melhor como que você vai detectar e apresentar para o usuário a forma dele instalar o plugin. No caso aqui, essa forma padronizada que você falou do Flash não tem muito a ver com o JavaScript. Aqui é mais uma detecção dinâmica, né? Porque acho que, dependendo de algumas decisões, você pode mostrar um tipo de conteúdo ou outro, né? Por exemplo, de vídeo e tal. Você pode ter interesse em detectar se tem algum desses media players ou QuickTime e tal, e conforme o browser ter ou não ter suporte a isso, você pode mostrar conteúdo diferente, ou melhor, versões diferentes do conteúdo, mas em diferentes formatos, né? Sim, sim. Então, para além disso, eu também gostaria de comentar dois componentes de JavaScript, só que abrir a janela. Um deles digamos que é nova a forma o tipo de componente que foi partilhado, que é em cima da plataforma PhoneGap. Para aqueles que não conhecem, o PhoneGap é um framework que permite escrever aplicativos para dispositivos móveis e não só, seja para Android, iOS, Windows Mobile e tudo mais, escrevendo código em JavaScript e também com suporte HTML5 e CSS3. E no caso, esse componente escrito por Martin Baker, o que ele faz é, digamos, oferecer uma forma de registrar eventos do dispositivo específico em si, usando esse framework, né? Ele pode detectar coisas específicas de dispositivos móveis, como, por exemplo, eventos que quando a aplicação é pausada ou é continuada, né? Depois de sair da pausa, ou quando o acesso à rede se torna disponível ou indisponível, até mesmo o uso de botões certos botões no dispositivo, botões de andar para trás e tal. No caso, dispositivos que tem, né? Parece que
o iOS não está não tá suportando muito esse botão de andar para trás. Eu pessoalmente, que como uso Android, eu acho que faz muita falta. Se me tirasse o botão de andar para trás, eu acho que ia passar mal, né? Porque a gente entra sempre em muitas telas e realmente se arrepende que quando quer voltar para trás, não sei no iOS como é que eles fazem, não sei como é que a pessoa se acostuma depois de ter a não ter, né? Uma das coisas é que você apertando o home do iOS, ele minimiza a aplicação, né? Mas ela é evidente. Se você quer matar, você tem que apertar 2 vezes, aí vai aparecer a barra de tarefas, aí sim você mata o aplicativo. Então é mais cansativo. Nesse aspecto, Android, em termos de usabilidade, mata. Isso aí é ainda uma briga entre plataformas que realmente não é o escopo aqui do podcast, foi só um comentário à parte, só para mencionar que tal como para a plataforma, para o framework Titanium, que também destina praticamente o mesmo propósito de escrever aplicativos para plataformas móveis, né? Que já existiam alguns componentes para o Titanium, agora também já começaram a existir aqui componentes para o PhoneGap. E é interessante, útil para quem está usando o PhoneGap, começar a avaliar esses componentes. E posto isso, eu queria passar para um outro componente, dessa vez escrito por Arthur Sozins, um grande contribuidor do site, que é chamado Spotlight. É até interessante, deixa eu ver até se a gente tivesse tempo, até gostaria de mostrar, mas como estamos assim já no final do podcast, não vou mostrar. Mas essencialmente o que ele faz é que ele mostra assim como se fosse uma luz em cima do conteúdo. E essa luz pode se movimentar, né? Assim, uma luz circular, até ter um efeito de ficar um pouco embaçado, para dar um pouco de ideia, como se fosse praticamente uma lanterna que está incidindo em cima da página. E aí é possível animar e dar um efeito muito bacana. Então, parabéns de novo ao Arthur Sozins por mais um componente muito interessante. Já enviou até agora no total 39 componentes, que é bastante. E tem ajudado muito o site a crescer, e ele está bastante entusiasmado, porque eu até falei com ele, inclusive ele é que tem dado maior força nesse novo sistema de privilégios e de reputação que vai estar sendo implementado nos próximos meses, e ele está muito ativo em querer dar ideias e tudo mais. Mas isso foi só um comentário à parte, independente das classes que ele me mandou. E agora vamos passar por fim a uma última sessão, onde a gente comenta os últimos componentes publicados no site e foram nomeados para o prêmio de inovação. Então, dessa vez, esse mês, a gente está tentando recuperar um lapso que a gente comentou no mês anterior, de ter comentado umas classes a mais aí. Comentamos num mês avançado, porque a gente adiantou. E agora vamos estar acertando, falando de classes do mesmo mês, que no caso é o mês de abril. Elas foram votadas em maio e serão os resultados em junho, né? A gente já tinha falado de duas classes. Foi o APK Parser, que é para extrair arquivos de APK, que são usados na plataforma Android, e também o Image Embedded. Então vamos só comentar aqui mais dois dos restantes, né? 2 cada, né? Hernani, você começa aí a falar quais são os que você achou mais interessantes desses aí que foram nomeados. Você está mudo, não? Estou. Na verdade, deu um problema. Mudo 2, 3 vezes para ele voltar. Enfim, o primeiro componente que eu vou citar chama-se Named Buttons Captcha. Né? O que ele faz? Ele gera uma imagem captcha com uma validação de perguntas e respostas. É bem trivial, mas esse é baseado em questões, né? Então, de certa forma, mostra uma forma diferente de se fazer um componente captcha. E o autor é o Nguyen Duc Thuan, ele é do Vietnã,
Parabéns aí pela iniciativa. E o próximo componente é chamado de PHP Dialog. É de um italiano, o nome dele é Michele Brodoloni, mais fácil de pronunciar. Mas, na verdade, a riqueza desse componente me deixou assim, impressionado, porque quem precisa criar interfaces de texto, né, como se fosse forms e checkboxes, essas coisas, tem a possibilidade de criar diálogos, né, baseados em interfaces gráficas de texto. Então, isso serve para quem usa muito PHP CLI e quer fazer alguma aplicação mais focada em Shell, né? E consegue ter uma interface até decente. Eu achei assim, a iniciativa super bacana. Um parabéns aí também, Kelly Brodoloni. É bastante bacana, apesar de não ser assim tão inovador assim. Existiam já alguns componentes assim para criar interfaces de texto que funcionam na linha de comando, na Shell, né? Mas no caso ele usou uma ferramenta que serve para gerar essas interfaces, e a grande vantagem dessa ferramenta é que ela gera interfaces sim, semelhantes aos formulários web, né? Então, também gostaria de comentar assim aqui dois componentes, só que partilhar a tela. Deixa eu ver que não está abrindo. Primeiro começar aqui por um componente chamado CSS Fix. De novo, Arthur Sozins, que também é um grande contribuidor do PHP Class, não só do JS Class. Ele contribuiu aí com essa classe para digamos, fazer uma coisa que não é muito comum, mas que resolve um problema que muitas vezes as pessoas têm, que é quando você quer usar recursos mais avançados de CSS, que só alguns browsers suportam, ou só as versões mais recentes, você tem que usar umas marcas, digamos, proprietárias dos browsers para tirar proveito dessas marcas. Mas existem versões equivalentes definidas no standard CSS, ou equivalentes, ou que vão ser equivalentes, né? Só que nos browsers, as versões mais antigas, elas não, as propriedades padrão definidas no standard CSS ainda não são suportadas, só suportam as versões das propriedades proprietárias, que normalmente começam por um sinal menos e depois seguido pelo nome do browser, né? Ou o tipo de browser. E o que ele faz é o seguinte: você define lá, usa as propriedades com os nomes definidos no standard de CSS, né? E ele já substitui pelos valores das mesmas propriedades, mas usando os nomes das propriedades nativas dos browsers. E assim, com isso, você consegue suportar vários browsers com só uma definição CSS, sem ter que ficar copiando todas as definições para cada browser proprietário. Então é realmente uma solução que resolve um problema complicado. E então, parabéns de novo ao Arthur Sozins, que é da Letônia, por mais esse componente interessante. E por fim, eu gostaria de comentar aqui um componente também interessante, nesse caso do Marcos Brasiza, um brasileiro. Aliás, infelizmente, eu tinha convidado o Marcos a vir no podcast, mas ele até já tinha marcado de vir, mas por algum motivo ele acabou não vindo. Mas ele desenvolveu aqui um componente interessante que foi nomeado no Prêmio de Inovação em março, que essencialmente ele facilita a criação de servidores SOAP
usando a classe NewSOAP, mas que facilita o mapeamento o acesso de informação que está em bancos de dados, no caso MySQL. Então você pode implementar muito mais facilmente esse mapeamento, que acabaria por se tornar uma tarefa repetitiva. Infelizmente o Marcos não pôde vir para ele próprio comentar melhor um pouco sobre o seu componente, mas fica aqui a descrição e também os parabéns para o Marcos, e espero que no futuro mais desenvolvedores brasileiros sigam o exemplo dele e contribuam com componentes interessantes para o site PHP Class, e assim possam ter assim esse destaque que no momento estamos dando para o Marcos, por ter feito um componente bastante interessante e útil, principalmente para quem tem necessidade de trabalhar com componentes SOAP. Pronto, e com isto concluímos esse podcast. Uma gravação, de novo, foi atribulada devido a dificuldades técnicas, mas acho que foi um podcast interessante. E de resto, gostaria de só terminar renovando o convite para todos os desenvolvedores que escrevem componentes interessantes em PHP para enviarem para o PHP Class, para a gente poder comentar aqui. Então, da minha parte é tudo. Não sei se você tem alguns comentários finais. Então, quero agradecer a participação e mandar um abraço a todos e reforçar a participação tanto no PHP Classes sobre componentes, inclusive os brasileiros, e eu estou fazendo um pouco de Portugal, enfim. E é isso. Agradeço aqui mais uma vez. Então, um abraço para todos. Tudo bem, até a próxima. Até mais. Tchau, então.